ao vivo aqui por esse projeto que está cada dia mais bonito. É o projeto Acolher e Reintegrar. Estamos aqui também com convidados preciosos. E a ideia deste podcast, né, deste encontro, é falarmos sobre a cultura no contexto geral e como a cultura pode ser usada como ferramenta de ressocialização, né, de dignidade da pessoa humana, como a cultura pode ser, inclusive, uma ferramenta de trabalho, de remuneração para aquelas pessoas que se interessam, para aquelas pessoas que procuram um lugar no mercado, aquelas pessoas que tiveram um passado aí triste, que está querendo se ressocializar, se reintegrar à sociedade. Este é o conceito principal deste projeto, que é o projeto Acolher e Reintegrar. Este é um projeto que veio com uma ajuda de verbas de editais, de um edital estadual, né, da cultura aqui do estado de Minas Gerais. Estamos também em parceria com o pessoal da comunidade terapêutica Ele Clama, onde existe há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos a comunidade Ele Clama, ela vem trabalhando com esse intuito também, né, de ajudar as pessoas, de reintegrar as pessoas, ressocializar as pessoas. E claro que com muito temor em Deus, com muito temor à vida, e o principal de tudo, que é o respeito. Respeito ao próximo e sempre em comunhão, principalmente. Estar também com grande parceria com o Cacá Menezes, que é o fundador da comunidade Ele Clama. Já participou aqui em outros encontros. Quem quiser ter acesso e assistir aí no canal do YouTube Acolher e Reintegrar, todos esses encontros estão gravados lá. E vamos também postar alguns cortes, né, de algumas falas. Já teve aqui também o cantor de rap, o W. Will, teve uma participação aqui sensacional, onde ele contou a história de vida dele, onde ele falou como que o hip hop foi uma ferramenta para ele largar as drogas e hoje está aí vivendo de música, da arte. Ele é modelo também e é um cara também sensacional, gravando e lançando um vídeo atrás do outro. E esteve aqui com a gente. Foi um bate-papo sensacional. Então, se você quiser ter, né, acesso, quiser assistir esse bate-papo com o cantor de rap, o W. Tá aí no nosso canal do YouTube, Acolher e Reintegrar. Todos esses encontros, com o Kaká também, que já participou, e com o nosso amigo Júlio, que está sempre participando. Daqui a pouco nós vamos apresentar cada um dos nossos convidados que estão aqui à mesa também. É um prazer ter vocês aqui comigo. E é isso. Eu gostaria de falar também que, como contrapartida, eu vou fazer o ensino de violão aqui para o pessoal do Ele Clama. E não só para o pessoal do Ele Clama, aquele que tiver interesse em conhecer, né, se introduzir no ensino do violão, pode vir, manda seu nome, seu contato, a gente vai fazer essa inscrição, porque um dos objetivos também do Ele Clama é propagar a cultura e a arte, o ensino da cultura e da arte. Então quem quiser participar dessa contrapartida, que vai ser alguns encontros sobre o ensino da música, do violão, a música no conceito geral e etc., entre em contato com a gente. E falando sobre isso, vou novamente reforçar uma campanha que eu lancei aqui. Uma pessoa já me procurou que vai doar um violão, mas nós vamos colocar uma meta de conseguirmos pelo menos 10 violões, que vai ser importante para o pessoal que fica aqui na comunidade Ele Clama. Não adianta eu chegar aqui e ensinar a pessoa o violão e a pessoa não tem um violão para treinar. Então nós precisamos de doações. Você que tem um violão que está aí parado na sua casa e você quer dar um destino valoroso para ele, doe o seu violão aqui para esse projeto Acolher e Reintegrar. Você que não tem o violão, mas que mesmo assim gostou da ideia, acha pertinente, na verdade é pertinente, eu estou afirmando aqui, e quer contribuir com isso, doe também de forma monetária. Se você quiser, nós informamos aqui o Pix deste projeto, que é uma conta bancária que eu criei para este projeto, onde eu vou apresentar também toda a transparência, né, de como foi ajustar todos esses recursos. Você quer participar fazendo essa doação, doe qualquer valor que é para a gente comprar alguns violões aqui para ensinar para o pessoal
a arte com violão, tá? Então, como contrapartida, nós vamos ensinar violão para o pessoal aqui que está em processo de reintegração, não só esse pessoal, mas aquela pessoa que tem interesse também em participar e aprender um pouco mais de violão. Eu serei um dos professores, doe seu violão ou ajude contribuindo para esse projeto, para dar continuidade aqui. Eu já queria até já agendar um dos nossos próximos encontros, que é esse encontro já musical, que é na prática. Né? Quem quiser aprender violão, quem quiser, ou às vezes a pessoa quer aprender violão, mas não é para ser um profissional. Um violão, um instrumento, como qualquer outro, ele serve também como um amparo aí de terapia, sabe? A pessoa está lá e quer ocupar a mente, a gente sabe que é preciso ocupar a mente, pega um violão, de repente o cara começa até a compor aí uma música, né, e fica mó legal. E é isso, nós estamos aqui para servir. Esse é um dos principais conceitos que a gente apregou aqui, que é servir, servir, servir. E falando em servir, tá eu uma pessoa que eu tenho muito apreço, que é o Júlio. E desde quando eu conheço o Júlio, é um dos caras que mais está servindo, né, servindo principalmente com a comunidade. O Júlio participou de todos os encontros que a gente já fez aqui. Ele está nos ajudando também na organização desses encontros musicais. E como é que está aí a sua perspectiva, Júlio? Muito bom, está sendo muito bom, né? Todos os encontros, muito Sim. bom mesmo. E é legal. Eu gosto de uma frase que eu já escutei, né? Que é... Vou fazer igual Chaves aqui, eu acho. Vou me embolar. Quem não serve, não vive para servir, não serve para viver, né? Exato. Eu acho que essa é uma premissa muito legal, né? A gente saber, assim, a valorizar, né? O ato de servir. Ele é sensacional, né? Sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer. Estamos aqui também com o nosso amigo Gustavo. E aí? Gustavo, chega mais perto aí, Gustavo, fala mais perto. Interessante mesmo o que o Júlio falou aí, a gente tem que viver para o próximo, né? Exato. E eu sou um dos acolhidos aí da comunidade Ele Clama, fui acolhido há 5 meses, e eu acho interessantíssimo ter um projeto musical lá, porque tem muitas pessoas hoje que devem ter acesso a essa parte da música, devem ter acesso à parte da cultura musical. Muitas vezes, se ela não quiser como uma profissão, ela vai ter um hobby, ela vai ter o que você falou, que é ocupar a mente. Isso é sensacional lá. Porque a pessoa chega lá, ela precisa ter um rumo, uma estrada de futuro aí para ela estar acompanhando o seu tratamento ao mesmo tempo com ou a música, ou o esporte, que hoje a gente pratica o esporte lá. E agora com esse projeto musical, eu acho bem interessante, vai ficar bacana. Vai dar tudo certo, aí, se Deus quiser, e o pessoal contribuir, ajudar aí para poder reforçar, né, o pessoal Sim. da comunidade. E vai agregar bastante, não vai? Vai. E temos aqui também um convidado especial que nós tiramos da cama ali, estava dormindo. Chega mais perto do microfone aí, Miguel. Miguel, somos acolhidos aqui dele Clama, completando os 3 meses. E com certeza você é um dos alunos aí desse projeto que vai levar cultura para todo mundo do Legal. Dele Clama. Legal. Top. Aí tá aí também o Filipinho. Show de bola. E aí, meu querido? Meu nome é Felipe, eu sou um dos acolhidos aqui. Chega mais perto. Aí. Sou um dos acolhidos aqui do Ele Clama. Estou há quase 5 meses já, graças a Deus. E é um prazer enorme estar aqui com o pessoal aí, falando sobre a cultura, sobre a música. Eu que, com meus 14 anos, antes de eu jogar vôlei, eu aprendi a tocar o violino sozinho, né? Que a minha família... Violino? Sim. Violino, isso. A minha família toda são músicos, né? Eles moram em São Paulo, uns tocam trompete, outros tocam saxofone. Como eu sempre vivia minhas férias lá, eu tive o apreço assim, de aprender mesmo tocar o violino. E praticamente foi sozinho, que na minha cidade não tinha muito instrutor, essas coisas. Só que aí depois a paixão pelo vôlei começou a aflorar maior do que o instrumento, né? Vida, né? E eu segui carreira no vôlei. Mas eu tenho um maior, assim, um prazer de estar aqui, de estar participando desse podcast aqui sobre a cultura, reforçando aqui, né, a nossa ajuda aí para ter esses instrumentos para ajudar. Que isso aí é uma válvula de escape muito grande para o pessoal que está aí, né, nas ruas, ou o pessoal que às vezes não tem alguma coisa para fazer,
A música é uma válvula de escape muito grande, tira muitos aí que tá no caminho das drogas, no caminho ruim. Hoje vai ser uma válvula de escape muito boa para eles. Estou aqui para ajudar o que precisar. E vai somar com certeza, com certeza. Eu vou contar um pouquinho da minha história, acho que quem já esteve aqui nos outros encontros já ouviu, mas sempre a gente lembra de algum detalhe, né, de outras coisas. Meu nome é Jones Luiz, atualmente eu sou estudante de Direito, estou já no 7º período do curso de Direito. Nós vamos voltar um pouquinho atrás. O meu envolvimento com a música aconteceu desde quando eu tinha uns 10 anos de idade. O meu sonho quando eu tinha 10 anos de idade era ter um violão. E uma das coisas que eu nunca vou esquecer na minha mente foi o dia que a minha mãe chegou no Natal, que eu fiquei o ano inteiro pedindo ela um violão. Me dá um violão, pai. Eu com 10 anos. Quero um violão, quero aprender a tocar violão. Meus primos todo mundo toca violão. E eu quero aprender violão. Fiquei o ano inteiro até chegar no Natal. Isso é aquela coisa, né? Filho de pobre tem que, um dos dias que ganha, que tem oportunidade de ganhar presente, ou e olha lá também, né? Que vai ser, ou vai ser no aniversário, ou vai ser no Natal. São duas datas. E geralmente. Seja quando nasce no Natal. Aí é pior. É um presente só no ano e acabou, é isso mesmo. E eu ficava pedindo minha mãe, me dá um violão, mãe, aquela coisa toda. E lembrando que também os presentes que a gente ganhava era calça, meia, cueca, né? Afinal, vou ficar reforçando aqui, né? Pra ver se ela junta o dinheiro e vai conseguir me dar um violão. Você é um bom menino, né? Você é um bom menino. Não vai sumir da minha mente. Quando já tava aquela meninada toda já brincando com seus brinquedos, nada, minha mãe não chegava. Os meus primos tudo com os brinquedos abertos e eu querendo, esperando meu violão, nada. Até quando eu vi lá no portal, nós estávamos na casa da minha avó, a minha mãe chegou com a caixa, já no formato de violão. Foi uma das alegrias que eu mais tive na minha vida. Essa sensação nunca mais vou esquecer. E eu tenho esse violão guardado até hoje. Tem 23 anos que eu tenho esse violão. Não dá nem para tocar, assim, sabe? Mas eu tenho lá, tá guardadinho. E foi um marco inicial para mim, quando eu tive meu primeiro violão. Eu lembro que eu ficava horas e horas e horas treinando ali, e aprendendo e dedicando. E aí aos 12 anos de idade, eu comecei a tocar o violão na igreja. Então, a igreja, gente, sempre é uma escola para músico, sabe? Eu considero assim 2 casas de escola para músico. Primeiro a igreja, segundo são os bares. A gente aprende muito em bar, tocando em bar, tendo aquele contato com o público. E desde então eu toquei na igreja dos 12 até os meus 23 anos de idade. Sempre, então ficou aí uns 11 anos tocando a igreja, né, e aprendendo o tom do violão. Eu já comecei a aprender um contrabaixo, um teclado, a bateria. Sempre para estar agregando ali nos louvores. E graças a isso, né, essa ocupação de mente, como a gente falou, várias oportunidades que apareceram para mim nessa fase da minha juventude, né, da adolescência, né, dos 17, começa a aparecer as oportunidades para mim, graças a esse envolvimento que eu tive com a música e aquela responsabilidade que eu tive na igreja, eu não me envolvi com essas coisas. Oportunidade nunca faltou. Tenho parentes, irmãos próximos que infelizmente se perderam nesse caminho, mas eu falo que pelo compromisso que eu sempre tive de aprender um violão para estar sempre ali agregando e estando em uma igreja, em um ministério de louvor ali, aquilo me proporcionou uma válvula de escape para não aceitar outros tipos de proposta. Então olha só como que a música foi tão importante para mim nesse momento. E a música é uma válvula ali para você aprender a ouvir, porque você tem que ter a noção do tom do que está tocando um violão, um violino, uma bateria, e ao mesmo tempo ela vai te oferecer a oportunidade de aprender a ouvir, a escutar a música, não só como uma passagem ali que você vai ter de eu gosto de tal música, eu gosto daquela música, mas você vai escutar uma bateria tocando, um violão tocando, baixo tocando, e vai saber distinguir a hora de cada instrumento. Isso eu acho muito interessante, porque te dá a oportunidade na música de aprender a ouvir as pessoas também. Porque se você consegue diferenciar um instrumento da música ali em um show, em um evento,
é porque você tá com a audição mais apurada. Você consegue também escutar as pessoas e entender as pessoas. Exatamente. O tom de voz que a pessoa tá falando com você, tudo isso aí envolve também. Então a prática musical, ela vai te dar uma oportunidade muito boa de aumentar até seu intelecto aí na relação social. Isso já é comprovado cientificamente, né, que a música, né, a cultura no geral, ela desenvolve no ser humano um intelecto específico, né, de capacidade específica, principalmente no que tange a concentração. Mas voltando aí, eu fiquei até os 23 anos tocando na igreja, e graças a esse envolvimento eu não fui por outros caminhos, e tocando a igreja, né, iniciando os cultos, os louvores, e desenvolveu também outras habilidades, que é a fala em público. Então, pô, eu sempre tive aquele receio de falar em público, e a música me proporcionou essa tal liberdade. E se for preciso, se tiver 1 milhão de pessoas aqui na minha frente, eu não vou ter problema nenhum com isso, porque eu já acostumei. Já acostumei sempre estar ali em evidência, com o instrumento em mãos e etc. A música me proporcionou isso também, a fala, o diálogo em público. Enfim, quando eu fiz meus 28 anos de idade, eu tive a perca da minha mãe. Minha mãe, ela morreu num acidente. Posso dizer que foi um acidente, mas na verdade a gente nem sabe o que aconteceu, mas foi lá na lagoa da Vaz das Flores. Ela afogou-se lá. E aquilo mexeu muito comigo. Nessa altura, eu já era formado em administração também, já tinha feito 2 pós-graduações, fiz pós-graduação em marketing, fiz pós-graduação em gerenciamento de projeto de TI, estava trabalhando nessa área como analista de negócios e deslanchando assim nessa carreira mais profissional. E depois que a minha mãe faleceu, eu não consegui mais voltar a trabalhar. Olha, tem uma coisa que eu não desejo para ninguém, a imagem que eu tive. Foi muito pesado. Não tem uma coisa pior do que você ver a sua mãe boiando, morta numa lagoa. Isso aí eu não desejo para ninguém. E aquilo ali abalou. Quem que não abalaria com uma situação dessa? É uma imagem forte. Muito. Nunca sai da minha cabeça. Nunca sai da minha cabeça. E aquilo ali, eu não consegui mais voltar a trabalhar. Eu lembro que minha mãe, ela sumiu no domingo, nós só fomos achar ela na terça-feira de manhã, lá na Vaz das Flores. Que é, inclusive, pega um pouquinho ali no Ele Clama, né? Foi justamente naquela lagoa. Não naquela parte, mas naquela lagoa. E aquilo ali, eu não consegui mais voltar a trabalhar. Aí o pessoal da empresa me deu folga, me deu férias, fez o que pôde para tentar, sabe, me resgatar. Mas toda vez que eu chegava na empresa para trabalhar, eu não conseguia concentrar, ficava chorando aos cantos, mesmo passado aí os meses após esse ocorrido, e mexeu muito comigo. Engraçado que a última vez que eu vi minha mãe em vida foi no meu casamento. Assim, a última vez que eu vi ela, que eu tenho até registrado um abraço, o último abraço que eu dei nela, até tá lá registrado, foi justamente no dia do meu casamento. 30 dias depois do meu casamento, ela morreu. Nossa. São coisas que tudo isso junta e pesa e bala, e fiquei louco da cabeça. E um choque de emoções, né? Você tá louco. Você tava se casando, tava em um momento de comunhão, de felicidade Sim. no casamento, e ao mesmo tempo você passou por uma fase mais difícil aí, Muito. que você teve que superar aí, pra tá chegando até aqui, pra levar a palavra pra gente, pra conseguir falar em público de novo. Escuta aí, vou chegar lá. Cara, eu não consegui mais voltar pra mim. Não consegui mais voltar. Mas eu sempre lembrava que assim, poxa, às vezes, nessa época eu já estava começando a tocar em alguns bares, né? E eu lembro que assim, mesmo quando eu já estava no setor no setor profissional, em outro ramo de atividade, eu às vezes pegava alguns bicos em algumas festas, em alguns bares, para tocar violão e cantar para as pessoas. E aí, eu lembrava que às vezes ela ia com aquela felicidade toda, sabe aquela mãe coruja? Puxava a palma, aquela coisa Sim. toda. Eu falava, puxa, minha mãe, ela era tão feliz me vendo cantar, sabe? Me vendo ali expressar a arte, a música. E eu não estou mais conseguindo trabalhar, não estou conseguindo mais render nada. Eu vi que eu estava entrando numa depressão.
E a gente sabe que consequências de depressão são as piores. Aprofundei mesmo, aprofundei. E me deu aquele estalo, pô, eu vou começar a cantar. Eu vou começar a viver de música. Eu pedi para a empresa me mandar embora, porque já não estava mais dando certo. A empresa aceitou, entendeu toda essa situação minha, né, que eu não estava mais rendendo. Larguei essa profissão, larguei todos os estudos, né, que eu já tinha feito, e fui cantar. Às vezes quando eu falo para as pessoas assim, cara, eu larguei o que eu vivia e fui cantar. Tem gente que debocha. Fala, você é doido? Cara, você é formado, você fez isso e aquilo, você vai largar todos os estudos que você já teve, uma carreira aí, numa empresa que era multinacional, mais de 3 mil funcionários, ganhando bem na carteira assinada, bonificação, férias, tudo bonitinho. Você vai largar isso tudo para você ir cantar em boteco? Você não vai trabalhar mais? É mais ou menos esse assim, o pensamento dele. Penso assim. Eu falei, eu vou, porque eu não estou feliz na empresa. Agora, tem uma frase que sempre mexeu comigo, é a seguinte: nenhum CNPJ de empresa vale mais que um AVC. Então, se você está trabalhando num lugar que ele está te prejudicando, está prejudicando a sua saúde, sai fora. Independentemente do salário. Estou falando com todas as palavras. Tem pessoas que são mais felizes com um salário mínimo do que pessoas que ganham 30, 40 mil por mês. Verdade. E o que importa mais? A felicidade ou um salário de 30, 40 mil por mês? É um livro que eu estava lendo chamado Dinheiro Emocional. Dinheiro emocional. A pessoa é o seguinte, ele tem uma história nele que ele encontra um pescador e esse pescador pesca 40 peixes no dia. E esse cara que encontrou ele é um empresário. Ele chega para ele e fala, não, mas você pode multiplicar aí, é só você comprar mais um barco e ensinar a outra pessoa a pescar e você vai poder comer naquele restaurante ali com sua família, vai comer bem. Ele vai falar assim, mas eu já faço isso. Uhum. Então ele já tem a felicidade dentro dele de ir lá, estar com a família dele, ir a um restaurante diferente com 40 peixes por dia. Ele não quer multiplicar. O empresário ele queria, Sim. mas não o pescador. O pescador queria continuar fazendo o trabalho dele da maneira que ele gostava. E estava feliz com aquilo. Estava feliz. Estava feliz com aquilo. Então, talvez se ele tivesse fazendo a parte que o empresário pediu, ele não estaria feliz, ele estaria com mais dor de cabeça, porque não é o que ele desejava. Exatamente. E assim, aí eu comecei a entrar mais a fundo como profissional da música. Então eu comecei a investir mais em equipamentos, um violão mais profissional para tocar na noite. E graças a essa válvula de escape que eu tive com a arte, com a música, eu não me aprofundei ainda mais em uma depressão. A música me resgatou de um local assim de abismo. E eu comecei a viver e manter a minha família cantando. Só que quando a gente fala isso, muitas pessoas pensam assim, tá, mas você não trabalhava, não? É o que você falou. Gente, presta atenção aqui agora. Você falou assim, eu sou músico. Não, legal, mas nem trabalhar para trabalhar. É mais ou menos. Não faça essa pergunta pro músico, gente. Você só canta ou você trabalha também? Não faça essa pergunta. O cara tá cantando, ele tá trabalhando. Eu sou o MEI, sou um microempreendedor individual. Tem ele um CNPJ registrado. Eu emito nota fiscal. Eu faço contrato. Dependendo do tipo de evento, eu contrato uma equipe. E a equipe fica lá trabalhando. Todos de forma contratual e sendo remunerados para isso. Como é que você acha que quando você vai casar, você vai lá casar, você vai contratar uma banda? Como é que você acha que eles se organizam? Eles não têm que ter ali um equipamento de som. Eles não têm que contratar terceiros para fazer a montagem, desmontagem. Não tem que contratar um profissional da música, nem um músico, para ali organizar tudo, para tocar as músicas que você gostaria que tocasse no seu casamento, na sua festa de aniversário, no aniversário de sua mãe e do seu pai. Existe toda uma preparação para isso. Eu estou falando para vocês aqui que eu comecei a envolver com a música com os 10 anos de idade. Olha só, então faz 23 anos que eu toco. Eu não aprendi a tocar violão ontem. E para eu aprender eu tive que investir. Investir o que a gente mais tem de precioso, que é o tempo. É o tempo. E o tempo está assim, está passando. Eu não aprendi a tocar violão ontem. Eu aprendi a tocar violão quando eu tinha 10 anos de idade. São 23 anos. Então tem toda uma dedicação.
Só as cordas do meu violão, que eu uso, tá chegando a R$ 300. R$ 300. O violão que eu tive que investir, que eu acho que ele ainda é um violão simples, tá em torno de R$ 2.500. Então não é assim um hobby. Eu não faço isso como um hobby, é uma profissão digna. E que infelizmente a sociedade não enxerga isso não. Acha que músico, ainda existe esse tabu. Música é vagabundo. O cara que é um ator de teatro é vagabundo, não quer trabalhar. Sendo que ele investiu o tempo, né? Ele investiu o intelecto dele, tá lá trabalhando. É um tipo de trabalho de entretenimento. Não deixa de ser um trabalho. Então nunca pergunte se a pessoa só toca ou se trabalha também, porque o ato de tocar já é um trabalho digno, muito digno por sinal. E valorize o trabalho do músico, né? Porque são R$ 300 em um acordoamento. Então não vai pagar 150 para tocar. Ah, rapaz, isso aí. É o que mais aparece são ofertas supérfluas, né? E no começo eu tive aquela famosa frase: eu já toquei por um prato de comida, aí já mesmo. Quantas vezes que naquele início assim, deixa eu tocar um violão de bar. E as pessoas veem que a gente está iniciando, alguns aproveitam disso e viram e falam assim: pô, vem aqui mostrar para nós o seu talento, e se a gente gostar, a gente chama de novo você. Chama o cara para trabalhar, o cara fica lá 3 horas cantando, alegrando o ambiente dele, as pessoas para consumir mais lá, e não paga um cachê pro cara, porque fala assim: não, eu gostei do seu trabalho, viu? Qualquer dia eu te chamo de novo. Quantas vezes eu já passei por isso? Isso é uma tremenda falta de respeito. Que às vezes a gente chegasse lá no restaurante e falar aqui, ó, me serve aqui umas coisas aqui, eu vou comer, aí se eu gostar... eu volto. É a mesma coisa. Seria a mesma coisa. E quantas vezes que a pessoa vai lá para um bar e fica por causa da música? Ou vai embora porque não tem música? Então, valoriza aí essa arte, valorize esse trabalho aí. E eu lembro, eu estava até comentando no carro quando eu estava vindo aqui com os meninos, que eu lembro que na época eu estava numa igreja e eu virei pro pastor e falei: seu pastor, eu estou precisando de dinheiro e está aparecendo para mim algumas propostas. Eu posso ir cantar? Eu vou aceitar esse propósito. Estou em ponto de ser despejado lá do apartamento. Eu vou começar a aceitar algumas propostas para eu cantar em alguns bares, em algumas festas. Eu achei até interessante a resposta do pastor, porque, assim, só abrindo parênteses, e geralmente no ambiente evangélico, o ato de cantar músicas, entre aspas, do mundo, alguns caracterizam isso como pecado. O cara tá tocando, só pode cantar música para Deus. Então você não pode tocar música para o mundo. Existe essa forma que apregou assim, em algumas igrejas aí. Não estou generalizando, mas existe muito esse tabu, sabe? É como se as pessoas nunca tivessem lido o livro Cântico dos Cânticos. Porque o livro Cântico dos Cânticos é um livro que Salomão fez em versos musicais para uma mulher, a sunamita. E aquele livro Cântico dos Cânticos, depois você vai ver na Bíblia, ele está cantando para uma mulher. Então, então Salomão pecou? Se só pode cantar para Deus, por que Salomão escreveu o livro Cântico dos Cânticos? Ele estava cantando e entoando versos para uma mulher. Claro que hoje existem interpretações... Tem um livro no mundo na Bíblia? Claro que existem interpretações assim, alegóricas, em associar aquele relacionamento que ele tinha com a mulher como se fosse Cristo com a igreja. Isso. Existe essa interpretação hoje hermenêutica nas igrejas evangélicas, mas é uma interpretação. O fato literal é que é um livro que ele cantou para uma mulher. Bom, fecha parênteses. E eu lembro que esse pastor ele deu uma resposta muito interessante. Ele falou: Jones, está certo. Se você está precisando aí de dinheiro, é um trabalho, é uma forma de trabalho para você. Então você pode ir, cara, pode cantar. Nós não vamos te julgar por causa disso, não. É o pastor Ronaldo, lá da igreja Recomeçar. Conheço. E gente elegantíssima. E eu fiquei assim, Aí ele virou, mas ele me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou: só tome cuidado, porque nesses ambientes onde você vai, tudo vai ser apresentado para você em uma bandeja. Vai caber a você escolher o que você vai pegar nessa bandeja. No ambiente que a gente trabalha, né, desses ambientes de bar, festa, boate, qualquer ela está trabalhando, tocando, a gente sabe que existe muito ali o uso abusivo de drogas. E sim, é escancarado. Se o cara não tiver uma base ali de que ele está lá para trabalhar, que ele tem a família,
ou que ele tem um propósito de vida, ele vai se perder naquele ambiente. Então, de nada adianta a gente vir aqui falar sobre um projeto de acolher e reintegrar, colocar o cara para tocar, ou às vezes um cara para ajudar num tipo de evento musical, e o cara se perder lá. Eu quero mostrar que música não é sinônimo de droga, não é sinônimo de promiscuidade. Música é trabalho. Música é uma ferramenta de ressocialização. Quer falar algo, amigo? Não. Só Você tá... que você disse aí, a música é vida, né? É vida. Ela protege as... Muitos não veem isso, mas eu vejo também a música como uma proteção do ser humano, assim. A pessoa que envolve na música, ela vê o mundo, vê as pessoas, ouve, é igual o Gustavo disse ali, apura o ouvido da pessoa, até a melhoria de falar. Então a música é uma vida mesmo, assim, fora É vida. E tem que ter a disciplina. Se você tem a disciplina ali pra tocar em um bar, igual você falou, tudo chega na bandeja. Sim. Então muitas vezes você vai estar tocando ali uma música em um barzinho e o próprio pessoa que está escutando a música às vezes fala, não, eu vou pagar uma tequila pra esse cara, e chega na bandeja lá já pra você, ele nem sabe se você bebe ou não, mas ele vai te oferecer. Então você tem que saber fazer as escolhas certas ali. Sim. E manter a disciplina para não poder estar caindo, porque a música é, igual o Felipe falou, é uma vida. Tudo vida. Que a gente tem ali e no momento é a nossa vida tocando. Você falou, você tem 25 anos, 23 anos. 23 anos de músico, então são 23 anos dedicados à música. Se você for lá e fazer uma má escolha ali, você joga 23 anos água abaixo. Água abaixo. Então você tem que manter a disciplina Sim. para continuar com o seu trabalho e o que você ama, né? E a gente vê assim que historicamente, principalmente quando a gente vai estudar ali a história do rock, qual que era o dilema do rock? Era o três, né? Sexo, droga e rock and roll. E o rock and roll. Eles colocaram a arte junta com sexo e droga. O rock and roll é um gênero musical. Mas por que tem que ter as três coisas andando juntas? Entendeu? Então são coisas que a gente tem que quebrar. São tabus que a gente tem que quebrar. Que a música é um trabalho. E nosso próximo encontro, né? Pra falar nisso, vou até trazer um pessoal lá da minha faculdade que nós vamos também estender um trabalho acadêmico que a gente está falando. Que é assim, aquela pessoa que quer formalizar, né? Você que é um trabalhador autônomo e quer se formalizar, quais caminhos que você pode tomar sobre isso? Você pode abrir um CNPJ. O que você precisa fazer para abrir um CNPJ? O que você precisa fazer para você emitir uma nota fiscal? Porque às vezes você vai prestar algum tipo de serviço, seja ele qual for, o pessoal vai te pedir uma nota fiscal. Então como é que você vai fazer? Né? São tipos de informações que não chegam nas pessoas. Então nós vamos falar sobre isso também no próximo encontro. Vamos trazer o pessoal para falar assim, olha, os cuidados que deve ter sobre o ato da sua formalização e os direitos que você tem. E no caso eu sou MEI, que é microempreendedor individual, onde eu fui lá e abri um CNPJ para mim e eu hoje posso emitir nota fiscal de serviço. Então se eu for cantar em uma empresa, geralmente a empresa pede nota fiscal de serviço. Eu posso emitir nota fiscal de serviço tranquilo. Eu só vou pagar uma taxa lá, mensal, de 60 e poucos reais por mês. Mas essa taxa mensal já é o pagamento do INSS, por exemplo. Então se um dia eu ficar inválido, eu posso me aposentar pelo INSS, porque eu estou com as minhas contribuições lá mensais. A mulher que quer se formalizar como MEI, abre lá um CNPJ, engravidou, ela pode ficar afastada do trabalho, recebendo mensalmente do governo. Em caso de doença também. Em caso de doença, Isso. em caso de pensão pós-morte. Uhum. Você está casado com a pessoa, você morreu, a sua esposa vai ficar sem dinheiro, né? A sua esposa pode pleitear esse benefício mensal até ela morrer. Ganhar um salário mínimo lá por mês. Que já é uma ajuda, né? Já é algo assim que não vai deixar a pessoa desamparada. Verdade. Só que as pessoas não sabem como fazer isso. E eu conheço aí músicos hoje na prática mesmo, que fica ligando para mim, para eu emitir nota fiscal para eles. Eles não sabem como se formalizar. Entendeu? Então, nosso próximo encontro, nós já vamos aprofundar sobre esse assunto. De falar, olha, quer formalizar? Você quer abrir um CNPJ? Você quer fazer uma prestação de serviço? Vamos ampliar, não vai ser só no caso de música, de arte, não. Qualquer coisa, se quiser formalizar aí, ó, eu quero ser um prestador de serviço e vou meter as caras aí
no mundo aí, vou abrir um negócio, o que eu preciso fazer para eu abrir um negócio, entendeu? Inclusive aqui em Contagem tem secretarias que dão suporte a isso. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá do secretário Renê, cara excepcional, que tá lá colhendo todo mundo. Ele vai, só você chegar lá e falar, eu quero ser MEI. Eles vão abrir para você na hora o CNPJ e já vai te dar um usuário sempre sem emitir nota fiscal, velho. Então assim, já você vai sair de lá contribuindo com o INSS, pagando. Vai formalizar a sua função na sociedade. Exatamente. Seja um fotógrafo, seja um músico. Qualquer coisa. Seja... Fotógrafo, por exemplo, você vai fazer fotografias para uma empresa, tem que ter nota fiscal. Você vai fazer uma fotografia para um casamento, entrega uma nota fiscal. Aquilo já é uma garantia, já é um direito seu. Aquilo vai te resguardar formalmente de várias coisas. Se aquela pessoa entrar, mover uma ação na justiça contra você, você já está todo formalizado, está toda amparado em lei. De que você prestou serviço e entregou uma nota fiscal, por exemplo. E o bom é que se você quiser evitar explicar que música, profissão, não sei o quê, quando a pessoa te perguntar o que você faz, você fala, sou empresário. Você tem uma empresa. Sou microempreendedor. Mas você é músico, é o que eu. Nota fiscal, minha empresa. tá tudo aqui. Formalizado, minha empresa, tá tudo aqui. Pronto. E aqui, são R$65 por mês. A gente entende que tem gente que não tem essa condição de pagar R$65 por mês. Mas vai. A gente só vai saber se dá certo quando você for. Só vai andar quando você caminhar, dar os primeiros passos. Ele vem se você estiver engatinhando ali, mas vai que vai dar certo. Isso é interessantíssimo. Eu gostaria que você, Felipe, contasse um pouquinho da sua história pra gente. Sim. Por onde você caminhou, o que fez você chegar até aqui, o que você pensa daqui pra frente. Conta pra gente um pouco dessa história, qual cidade que você veio. Sim, Conta aí. Bom, eu nasci na cidade de Itaguara, né? Sim. Que é próximo daqui de Contagem. Só que devido ao serviço do meu pai, que era na cidade de Três Corações, sul de Minas, a gente teve que mudar para lá na época, eu, minha mãe, fomos para lá porque a distância era longa e o perigo das estradas. Meu pai resolveu morar lá em Três Corações. E hoje eu moro lá desde 99, né? E no percurso que eu morei lá, igual eu falei, eu comecei a tocar violino, comecei no conservatório, né? Legal. Só que a paixão do vôlei me chamou mais atenção. E eu comecei a ingressar mais no vôlei, no time da cidade, fui indo e tal. Até onde que eu comecei a jogar alguns times. Joguei no Uberlândia e assim foi a carreira do vôlei. Só que chegou um certo momento da minha vida que foi mais ou menos igual a você. Eu perdi minha mãe, né? E foi um baque muito forte, que me deixou muito para baixo e tal. E aonde que eu fui procurar minhas válvulas de escape. E procurei na música, violino de novo, mas não tinha aquela vocação, assim, sabe? Eu tocava, mas deixava eu mais triste. Foi aonde que eu voltei para jogar vôlei de novo. E o vôlei foi a minha válvula de escape por muitos anos. E onde eu fiz amigos, grandes amigos, que lá em Três Corações moravam na época. Até um dia que eu cheguei num patamar legal do vôlei, onde que eu joguei campeonatos e tudo mais, conheci pessoas e lesionei meu joelho. E a partir disso, cara, veio outro baque na minha vida, né? Porque o vôlei era a minha válvula de escape, era onde que eu desestressava, era onde que eu conseguia planejar minha vida. Sim. E com o decorrer do tempo, meus amigos foram tomando o rumo deles, né? Cada um foi para uma cidade, a trabalho, foi separando aquela turma, aquele elo de amigos que nós tínhamos. E eu acabei ficando sozinho lá em Três Corações. Aí o que aconteceu? Com o decorrer do tempo, meus amigos foram embora, eu comecei a, tipo assim, só ficar por conta de trabalho, e onde que eu fui só pilhando, tendo alguns problemas de família, até onde que minha válvula de escape foi, infelizmente, nas drogas. Entendeu? Foi um prazo curto, mas foi um prazo que quase me levou à morte mesmo, entendeu? Porque eu acho que na hora que eu encontrei essa válvula de escape, eu me entreguei total. E fui perdendo um pouco, não, né? Eu perdi minha reputação, eu perdi
como é que eu posso dizer pra você? Lá muitos me conheciam, cara, ó, o rapaz do vôlei e tudo mais, e passou um tempo eu estava sendo conhecido como uma palavra que é generalizada, um nóia, e aquilo lá me fez muito mal, cara. Aquilo ali começou a me dar um baque muito forte, até onde que eu comecei a criar forças para poder me recuperar. Que eu falei, não, cara, aonde que eu cheguei até um tempo atrás, eu não posso jogar tudo rio abaixo. E é onde que eu fui vinculando as minhas forças com Deus. E um amigo meu que é o do vôlei, que jogou vôlei comigo, que hoje se encontra morando aqui em Belo Horizonte, chama Antenor, é um cara que me esticou a mão. É igual um dia que teve um podcast aqui com o Kaká, que você falou assim, que o Kaká não é aquele cara que fala assim, ó, eu vou te ajudar. Não, ele te pega na tua mão Sim. e vamos junto. Esse amigo fez isso comigo, entendeu? E foi onde que ele conseguiu uma vaga para mim no Ele Clama, né? E hoje já vai se completar, hoje não, dia 2 vou entrar no 6º mês já de recuperação, graças a Deus. É um momento da minha vida de reflexão muito forte, eu estou me aprofundando muito no meu eu, de como pessoa, me conhecendo mesmo de real, entendeu? E hoje eu posso dizer para você que sou um novo homem, cara, um cara com pensamento além, sabe? Eu voltei aos meus sentimentos pelas pessoas, dar valor na minha vida, entendeu? E é isso, e eu só tenho a agradecer mesmo hoje por estar aqui, que eu acho que era algo que eu me via, que eu falava, não, jamais eu vou me internar, não tô ficando doido. Só que eu tava ficando doido, entendeu? Eu tava me afundando sem ver, e graças a Deus ao vôlei, aos amigos que eu tive no vôlei e a minha família, eles me esticaram a mão, falaram, não, vamos, você não pode deixar a peteca cair da forma que você está fazendo, você está se entregando. E graças a Deus hoje eu estou aqui, estou muito feliz de estar participando desses podcasts, isso aqui me dá um feedback de uma valorização pessoal muito forte, entendeu? É muito prazeroso estar aqui. E agradecer pela oportunidade de vocês estão me chamando, pelo Kaká também, que está me esticando a mão, hoje ele já conversamos sobre um projeto do vôlei que ele quer fazer também, e onde eu tenho pessoas que podem estar ajudando, eu também estar ajudando esse projeto que me ajudou muito e me ajuda até hoje, entendeu? Isso aqui eu vou levar pro resto da minha vida, cara, porque foi algo muito difícil hoje em dia, pessoas que estão na drogadição, que alguém estica a mão, muitos afundam você, Sim. Mas esticar a mão, igual o Kaká fez, igual o pessoal do Ele Clama fez comigo, eu não vi até hoje, então só tenho a agradecer mesmo por tudo que eles fizeram pra mim. Que legal. E como é que tá o joelho hoje? Então, na época, como eu tava fora eu lesionei, né? Sim. E eu rompi o ligamento cruzado e menisco. Só que eu não fui atrás de uma cirurgia. Fiquei tão frustrado, cara, tão frustrado assim, que eu não procurei uma recuperação do joelho. Falava, não, isso aqui já melhora, isso aqui já melhora. Só que eu pensava que ia ficar para sempre aquele grupo de amigos, para sempre aquele vôlei, para sempre aquela reunião de amigos. E do nada, todo mundo se espalhou. E eu fiquei sozinho ali. Minha família, eu tenho 2 irmãs que moram em São Paulo. Meu pai, depois que perdeu minha mãe, ele ficou um pouco mais isolado ali na área de trabalho dele. Um cara sempre mais fechado, entendeu? Apesar de que muitas das vezes ele tentou abrir meus olhos, mas por ele não ter muita instrução, eu não liguei. Fui ignorante nessa parte, entendeu? Então, assim, depois que eu lesionei, que foi um baque que minha vida revirou totalmente, entendeu? Mas graças a Deus tive força, Deus me deu força para eu estar dando a volta por cima aqui e falar que para todos aí que estão nesse caminho, procurem ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda, que vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma vitória muito grande na vida de vocês. Isso. E nunca esqueça, meu amigo, do valor que você tem. Tá? Quantas vezes você lá na sua solidão, você falava assim, pô, mas eu não sou ninguém. E era verdade. Muitas das vezes eu falei isso. Você falava assim, eu não sou ninguém, cara. Todos os sonhos que eu tive, olha onde eu vim parar. Isso aqui pra mim já era. Então acabou, já que eu tô nessa situação, que se dane o resto. Sim. Nunca esqueça, cara, do valor que você tem. Que você é alguém sim. E além disso, que já é muita coisa, você tem ao seu redor pessoas que amam você. Sim.
Se teve gente que estendeu a mão para você na sua pior fase, é porque são essas pessoas que te amam. Sim. E não existe nada melhor no mundo do que se sentir amado, sabe? Sim. O amor, ele é prático. Eu não acredito muito nessa frase eu te amo. Eu não acredito. Quase não falo ela. É mais prático, né? Mas aquela pessoa que olha para você e te valoriza, mesmo você não podendo entregar nada de volta, nada assim, troco, mesmo assim essa pessoa tá lá estendendo a mão para você, essa pessoa te ama. E o amor liberta. É o que esses amigos meus fizeram, sabe? São pessoas que no momento da minha drogadição eu até admito, assim, eu ignorei, eu me afastei de todos, assim. Porque eu tava vivendo num mundo fechado, eu tava anestesiado pela droga, né? Então eu não via eles mais como meus amigos, às vezes um falava, cara, você precisa de ajuda, eu vou sair dessa. E do momento que, eu lembro como se fosse hoje, eu tava no meu trabalho, cara, eu chorava muito. Falei, meu Deus, aonde eu cheguei, o que vai acontecer comigo? Me ajuda, me coloca os seus anjos para me ajudar. Eu preciso de ajuda, sabe? E nisso que é onde eu tive força de ir atrás desses amigos meus, que é o Antenor, o Guilherme, que mora hoje em Três Corações. Falei, cara, eu preciso de ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda, que do jeito que tá, não dá pra eu ficar, cara. Não dá, eu tô acabando com a minha história, eu tô acabando com a minha vida. E foi aonde que, cara, eu acho que é Deus mesmo, quando quer salvar aquela alma, né, cara, e eu acho que já tava nos 45 minutos do segundo tempo que a gente fala. 2 dias depois, o Antenor, esse amigo meu, falou, mano, já arrumei uma clínica pra você aqui em Contagem, preciso de você aqui segunda-feira. Aí foi uma luta muito forte para eu vir, né, cara? Mas no domingo à noite eu já tava aqui e me internei no dia 2 de maio. Entendeu? E no dia 2 de novembro eu vou estar terminando meus 6 meses. E posso dizer que hoje eu tô me tornando um grande homem. Hoje eu tô vendo a minha autovalorização. Sim. Entendeu? Porque quando a gente jogava, que eu fui atleta, as pessoas gostam de você por você ser um atleta, mas eles não te conhecem. São poucos ali que te conhecem. Você vai viajar para uma cidade, são poucos que te conhecem. Então eles gostam de você porque você tá ali como atleta. Então a gente tinha uma valorização superficial. Isso eu levei por muito tempo, né? Por eu ter minha família longe e tal. Então era o pessoal do vôlei que a gente tinha uma aproximação. E hoje eu posso ver que a valorização mesmo, que é a real, é muito melhor. E hoje eu me sinto mais valorizado. Hoje eu me sinto, sabe, um novo homem mesmo. Nunca esqueça disso. Então, mandar um abraço aqui pro David Felipe, que tá lá assistindo a gente. É um cantor também lá de Sete Lagoas. É meu primo. Mandou um abraço aqui. Cara, inclusive, olha, agarre essa oportunidade. Sim. Porque aqui, junto com o Kaká tem muito essa pegada esportiva. Se eu tiver. Cara, quem sabe você lidera um time aí de vôlei. Entendeu? Sim. Não, e ser remunerado mesmo. Trabalhar com isso. Eu acho que, não sei, né? Mas seria uma oportunidade. Que o vôlei, pelo que eu tenho percebido, o vôlei é sua paixão. Sim, nossa, eu tenho uma paixão. Imagina você transformar a vida das pessoas com vôlei. Vai ser um prazer enorme. Se hoje eu tento mostrar isso para as pessoas que a música transforma, imagina você mostrar para um adolescente que está lá na pior, que o vôlei pode transformar a vida dele e esse menino crescer e virar um campeão brasileiro. Entendeu? Nossa, vai ser um prazer enorme, uma felicidade, né? É, Assim, só de eu estar num projeto, né, do vôlei. Igual o Kaká quer formalizar isso, quer colocar em prática. E eu ver a criançada, ver assim, a molecada ali, tudo já ocupando a mente, para mim já vai ser um prazer enorme. E lapidar talentos também, que eu quero muito isso aí. Vai, igual você disse, vai que você transforma um menino da periferia em um campeão brasileiro, até mesmo um campeão mundial. sim. Eu, Três Corações, quando eu iniciei o vôlei, tinha escolinha de voleibol. E onde o nosso técnico, na época, que era o Toninho, que hoje mora em Conceição do Mato Dentro, ele lapidava talentos. E hoje tem talentos que um deles é o Mike, que é o livro da seleção brasileira. Olha que só. vai ser um dos livros das Olimpíadas. É um menino que eu tive o prazer de conhecer, um menino que quando está em Três Corações vai lá na minha casa, entendeu? É um dos que não
deixou de me ajudar, de me falar, mano, sai dessa, fica firme. Dentre outros que estão na Turquia e tal, que foram de um projeto de voleibol. Olha só. Que legal. Então hoje, tendo esse projeto do Kaká, eu vou ter isso aí como espelho. Se lá fomos capazes de lapidar talentos, aqui eu também tenho essa capacidade. Porque hoje eu me vejo valorizado. Entendeu? Então tem uma força muito grande dentro de mim para esse projeto acontecer e valer a pena. E aqui, o que você precisar da minha ajuda, do Júlio? Esse cara aqui, ó, esse cabelinho. É sério. O Júlio ele tem a mesma unção do Kaká. Se você falar, ó, vão, ele vai falar, vão. Mas desde que você mostre que realmente é pelo bem, que é pelo certo, né, Júlio? Com Com certeza. certeza. Vão lá, cara. Isso, expandir, né? Que a gente já tem o projeto do basquete, né? Do Towers. E é muito legal, cara. Tal foi campeão já. Como Foi é que é? campeão, e foi igual o filme, que é esse filme que tem um time provável que entra no campeonato. Ninguém conhece, né? Ele ganhou do maior time, foi muito legal. Olha aí, cara. Não, vamos Vamos montar Towers é o que significa? Towers é torre. É por causa daquelas torres lá do Vamos montar um Towers aí do Itaú. Foi. do vôlei, cara. Isso. Vamos sim, e, sim, igual eu disse, eu tenho pessoas que podem agregar nisso, entendeu? Uhum. Tá E ajudando. conhece gente grande também, né? O Mike. O Mike é o livro da seleção brasileira e o livro do time do Minas aqui, né? Você tem contato com ele? Tenho contato com ele. E Traz ele pra um dia fazer uma palestra aí pros meninos, sobre as Vamos meninadas. conversar. Pelo jeito que você fala, eu tenho certeza que ele ia aceitar isso. vai, com Falou, certeza. tô abrindo um projeto aqui junto com o Kaká e tal. Vem aqui conversar com a gente, conversar com a galera, com os meninos. Pô, isso aí vai Não, dar um sim, início. Eu posso estar vendo isso aí, porque. E ele, com certeza, ele vai, porque ele, na cidade dele, ele sempre falou, cara, o dia que eu me tornar jogador de voleibol, eu quero ter um projeto social lá na minha cidade. Olha Eu aí, quero, ó. pô. Que legal. E ele fez isso lá, entendeu? Uhum. E um longo prazo, assim, curto que eu posso dizer. Em 6, 7 anos, Deus transformou a vida dele. Porque ele já ia parar de jogar voleibol. E hoje é um dos líderes da seleção brasileira. Olha só. Que vai jogar as Olimpíadas. E um projeto desse Sensacional. patamar aí para a comunidade terapêutica ele clama Nossa. seria sensacional. Com porque eu sou um exemplo de quando eu cheguei lá 5 meses atrás, eu não sonhava. Eu dormia, não sonhava. E quando eu cheguei na comunidade, eu passei a sonhar. Toda noite eu, 1, 2, 3 sonhos via a minha cabeça. E eu, cara, eu voltei a sonhar. O que está acontecendo comigo? Então hoje, se um jovem, uma pessoa tem a oportunidade de passar por um projeto esportivo de vôlei lá dentro e começa a sonhar com o vôlei, é um futuro campeão, é um futuro promissor para aquela pessoa a procurar um caminho a seguir. Porque quando você está sem nenhum caminho a seguir, a sua rotina diária é a mesma. Você não sente prazer em ter amigos, você não sente prazer em ter uma família, você não sente prazer em um almoço, em um suco, em um copo de água. Mas quando você passa a sonhar novamente, todos esses prazeres são recuperados. Então você ter o prazer em jogar um vôlei, ter um prazer em ter amigos, compartilhar, em ter comunhão, isso não tem preço, não tem preço algum. Então eu acredito que um projeto desse na comunidade terapêutica seria muito promissor. Tanto para reabilitar a reassocialização de vidas, quanto para uma profissão e para uma prática de esporte. Legal. E olha, tá com a faca e o queijo na mão. Sim, sim. É o que. É igual eu falei da valorização. O dia que eu tava lá no sítio, foi até um dia típico, assim. Eu fiquei assim, será que Deus vai me colocar aqui nesse lugar tão longe da minha cidade, né? E passou uns 2 dias, o Kaká, eu nunca tinha visto o Kaká pessoalmente, nunca tinha conversado, né? E eu vi que ele chegou lá, o pessoal, aquele ali que é o Kaká e tal. Eu falei, legal. E fiquei no meu lugar lá. Passou 5 minutos, o menino que estava internado, que estava acolhido com a gente, o Bruno, falou assim, o Kaká quer falar com você. Eu falei, ué, o Kaká quer comigo? Nem me conhece e tal. Vamos lá. Cheguei lá, você que é o Felipe, que jogava vôlei, não sei o que, conversamos, falei, tá. E de cara, isso que eu falo, da valorização, que me deu um gás de ficar mais no Ele Clama, de aprender mais, de amadurecer mais, que ele falou assim, cara, eu tenho um projeto pro vôlei, e aí? Poderia contar com você? Eu falei, com certeza. Deixa eu me amadurecer mais aqui no tratamento, deixa eu me conhecer mais e vamos.
Porque um projeto de vôlei hoje, assim, qualquer projeto que seja, você tem que se entregar para ele ali, porque você vai ter crianças que você vai ser o espelho delas, né? E você, quando Exato. iniciar um projeto e logo você abandonar, você está abandonando as crianças. E muitas crianças podem levar um choque de realidade ali que vai deixar elas tristes. Então eu falei, deixa eu me amadurecer mais, deixa eu me conhecer mais e vamos tocar isso. E aí esses dias mesmo o André falou, ô, o Kaká tá doido lá, cara, querendo que ver pra quando você vai pro sítio, pra gente poder já resolver esse negócio do projeto. Falei, tamo junto, agora eu tô mais firme, tô mais cabeça com as minhas coisas, então assim, quero conhecer, quero fazer isso tocar, entendeu? Quero agregar os meus conhecimentos, as pessoas que eu conheço, é igual o Mike, a gente possa com certeza estar conversando com ele sobre o projeto, ele tá indo dar alguma palestra, participar de algum podcast, isso aí a gente pode estar vendo isso aí, sim, ainda mais que ele mora aqui em Belo Horizonte, para poder agregar as pessoas, ver e falar, opa, tem uma joia ali, tem algo ali que a gente possa tá agregando, entendeu? Legal. Então, Muito tô legal. feliz por isso aí, pela essa oportunidade. Cara, conta com a gente. Tamo junto, muito obrigado. Agora vamos conversar com o Miguel. Vamos conversar, Miguel? Passa ele para ele ali, ó. Ô Miguel, fazer a mesma coisa que eu fiz com o meu amigo aqui. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Claro que você não é obrigado, tá? No sentido... Sabe o que acontece? Quando a gente conta a nossa história pra pessoa, existe aquele vínculo ali de identidade. E só de você contar a sua história pra alguém, você pode ajudar alguém. Ah, mas a minha história não é bonita. Conta. Aqui nas igrejas, muito ensino da gente é o tal do testemunho. Conta o testemunho aí, irmão. Uhum. Aí você vai falar, poxa, quem eu era? E às vezes você nem é o que você quer ser, mas você já sabe o que você quer ser. O que você quer ser, sabe? Conta pra gente a sua história, seus objetivos aí pra gente. Pode fazer de forma mais resumida. Vou dar uma resumida. Eu fui criado num lar evangélico, né? Meu pai foi pastor durante muitos anos, depois largou o ministério, voltou agora com o ministério. Inclusive tem uma casa de recuperação também em Joatuba, essa igreja. Só que na fase de adolescência, durante os 15 anos mais ou menos, eu gostava muito. O rap era uma coisa que eu gostava muito, essa forma de cultura, o grafite, o rap, batalhas de rima. Você tava aqui no dia que o W tava aqui? Cheguei a ver Legal. cheguei a ver ele, ver os vídeos. E as batalhas de rap, aquilo tudo eu gostava muito, entendeu? Com uns 15 anos assim, eu ia. Tinha época que segunda a sexta-feira eu tinha uma batalha que eu ia em cada dia da semana. Ia pra assistir, apreciar mesmo. Gosto muito de ver gente dançando hip hop. Eu gosto muito disso. Mas acaba que nesses tipos de lugares rola muita questão de droga. Inclusive Viaduto de Santa Teresa, esses tipos de lugares acaba. É uma manifestação cultural, mas acaba tendo aquela. Igual vem de bandeja, né? A questão da droga. E minha adolescência foi um pouco turbulenta, né? Foi meio turbulenta. Eu tinha irmãos também que. Eu tive um irmão que passou por várias internações. E quando eu cheguei nos 17, 18 anos, a gente começou a usar droga junto, sair final de semana junto. Eu saía com os amigos mais velhos dele. E acompanhei as internações dele, mas eu nunca aceitei. Eu tinha um tabu assim, quanto à clínica de reabilitação. Só a partir de 2021 foi minha primeira internação que eu aceitei realmente ser internado. Primeira vez eu fiquei 15 dias só, aí voltei, isso foi no meio do ano passado, voltei em novembro, fiquei 2 meses e pouco, e agora estou voltando e vou completar os 6 meses. E eu acredito que o Ele Clama para mim tá sendo um marco na minha vida. Qual cidade que você é? Eu nasci em Salvador, mas minha família é toda daqui de Minas, e com 7 anos eu vim pra cá. Cresci no Barreiro, na região do Barreiro. Atualmente moro ali no Eldorado. Tô aqui no sítio. E é isso. Meus irmãos passaram pela droga, mas saíram da droga, casaram,
dois irmãos já têm filhos, tenho alguns sobrinhos. E também eu iniciei minha faculdade em 2019, aí já tranquei 2 vezes, né, por questão de envolvimento com as drogas. Qual curso que era? De TI, de análise de sistema. E estou estudando aqui, estou fazendo cursos online aqui. E para sair lá fora e estar preparado realmente para viver a vida lá fora. Sabendo que vai vir as mesmas oportunidades de bandeja, né? Na bandeja. Mas saber ter o domínio próprio ali, né? O domínio próprio e principalmente procurar os caminhos de Deus de novo, né? Estou voltando à espiritualidade que eu meio que me perdi durante um longo período. Os valores, tudo, reconquistar aquilo, recuperar aquela identidade e os valores cristãos também. Acho que é muito importante. Não como é que fala? Especificando religião, porque eu aceito todas as religiões. Acho que todas as religiões têm valores embutidos. Sim. Mas os valores do cristianismo, para mim, da minha família, seguir isso. Muito importante para mim. E seu pai ainda vive? Meu pai é vivo ainda, tem 61 anos. Pastoreia? Pastoreia lá em Joatuba, na igreja de Joatuba. E durante sua fala, uma palavra sempre vinha na minha mente, a tal da cobrança. Cara, filho de pastor é cobrado demais. Não tem coisa pior do que você estar num ambiente familiar que existe uma cobrança. Sabe cobrança em que sentido? Pô, mas seu pai é pastor. Você não pode fazer isso. Pô, mas seu pai é pastor. Ah, mas você não é o filho do pastor? E eu conheço várias pessoas que se perderam por causa disso. Por causa da cobrança. Existe cobrança? Existe, cara. Mas eu tenho certeza que seu pai te ama. Ele é falho, ele erra, porque ele é ser humano. Mas eu tenho certeza que ele te ama. E às vezes existe até um certo rigor com relação a essa cobrança. Mas entenda essa cobrança como uma forma de amor. É pesado falar isso, cara. Mas tô sentindo no coração de falar, acho que eu queria essa certa liberdade. De que existe, infelizmente, nesse tipo de ambiente, nesse tipo de família, uma carência paterna e materna. Porque você não precisa ser exemplo de nada. Você é você. Você tem que gostar do que você quiser. Você tem que fazer os hobbies da vida que você bem entender. Não é porque seu pai é pastor que você tem que ser exemplo. Você tem que ser você. Entendeu? Então, tente quebrar isso também, sabe? Dentro de você. De que eu posso ser feliz. Eu posso ser eu e não preciso usar drogas para isso. Sabe? Eu posso desenvolver uma atividade profissional intelectual por mim mesmo. Entendeu? E não é porque meu pai é pastor, não é porque eu vim de um berço evangélico que eu preciso ser igual a eles. Eu preciso me desvirtualizar por causa disso. Então, com todo respeito à sua pessoa, tomei essa liberdade de falar isso. E mais uma vez de mostrar pra você que, você é inteligente. Você é um cara que chega e conversa. Espírito de liderança, sabe? Hoje em dia é muito difícil achar pessoas que têm espírito de liderança. Que se deixar, aquele cara vai convencer as pessoas e vai embora, vai deslanchar. E tanto eu quanto o Júlio, nós estamos à disposição. Quando eu falo isso, não falo da boca pra fora, não, viu? Eu fui criado na Dourado. Estudei no Filme de Matos. Estudei na Helena Guerra. Estudei no Gastão da Cunha. Não sei se você conhece ali, no JK. Rodei aquelas escolas tudo, velho. Rodei aquelas escolas tudo ali. Moro minha família da rua ali do Francisco Filme de Matos, que é do João César ali. Aquela rua do Filme de Matos é onde eu fui criado ali. Eu achei muito legal, assim, que ele tá falando desse retorno à espiritualidade, né? Sim. E ele me contou uma experiência que ele teve esses dias. Ele falou assim, cara, eu escutei uma voz. Tava deitado, escutei uma voz. Eu falei, o que a voz falou? A voz falou exatamente o que você falou com ele agora. Sério? Eu tava deitado, escutou. Como é que foi a frase? Eu escutei chamar meu nome, Miguel. Oi. Eu falei, tipo, meio dentro de mim, oi.
Aí falou, seu pai te ama muito. Aí, exatamente a frase que Falou você falou. Na hora que você falou, eu falei, cara, que legal. Isso aí testifica, Muito não, bom. amigo. Testifica. Não sei, assim, você sabe da sua vida, da sua experiência, mas tem gente que acha que seu pai tem um certo status e ele vai te cobrar sempre que você seja aquilo. E aí, de tanta cobrança, falta o amor. Aí que o cara desvirtua. Tamo junto, amigo. E sucesso pra você aí. Depois de 6 meses, o que acontece aqui? Lá quando tá no Tupã, né? A parte Aham. de tratamento, aí tem a possibilidade de vir para esse sítio, né? Que é a reintegração. E a gente vai trabalhando essa Essa reintegração, a reinserção de forma profissional. mais individual, né? Cada um, qual que vai ser o procedimento, qual que vai ser a caminhada, né? E aí E a vai. pessoa tem um tempo pra ficar aqui Isso. O que acontece? Já sai do âmbito geral, né? Um tratamento geral e vai para o tratamento individual. também? Específico. Vamos, né, avaliar direitinho e tal. Aí aqui, assim, aqui não existe um tempo específico, não. Mas a gente vai construindo dentro da história de cada um, né? Entendi. E procurando entender, né, qual que é o destino que cada um vai seguir. Legal. Legal. Porque eu já vi algumas clínicas que, passado o tempo, o cara sai e aí? Mas Então eu acho legal isso. nessa parte de igual é lá no Tupã, né? É necessário que seja esse período mesmo, né? 6 meses. 6 meses, não pode passar desse período, né? Por isso nós criamos essa outra possibilidade, porque até muitos passam e não tem nem para onde ir, né? E aí é difícil, né? Não tem como a pessoa, agora você vai sair, vai para onde? Não sei para onde você vai. Não tem como, a gente não consegue fazer algo assim, né? Então é esse lugar, né, de apoio para encaminhar, né? Hoje tem alguns que trabalham fora, e aí a gente está ainda assim, essa parte, ela ainda é um mistério, assim, né? É a parte mais difícil, né? E a gente está tateando, estamos encontrando, né? Qual é a melhor maneira, né, de fazer. Mas tem sido ótimas experiências, estamos aprendendo muito, né? Vamos agora, já quase finalizando aqui o nosso bate-papo. Nosso amigo Gustavo. Mesma coisa. Gustavo, você tem um dom para ser palestrante, hein? Que você fala bem, mano. E fala bem. Você sabe se posicionar nas suas ideias. Você já pensou em ser professor? Fala bem os alunos, Professor, já tá metade do caminho. Eu, na verdade, eu dou aula um pouquinho de informática. Né? Sério? Mas eu qualquer gosto um. um pouquinho de tudo. Eu gosto bastante de comunicação também. Comunicação da fala, né? Do mesmo jeito que você, Johnny, eu já tive essa vergonha também de ficar mais restrito e depois aprender a falar em público. Que foi quando eu trabalhei com cultura também. Eu trabalhei com festivais de música. Não, mas peraí, vamos voltar. Vamos voltar Vamos no ser início, metódico. Você vai contar pra gente sua história, de onde você veio, de forma resumida, tá? Porque se deixar, você vai Sim. ficar falando aqui até 10 horas da noite. Aqui, ó. Não. Só fala de forma resumida sua história pra gente. Certo. Por que você veio parar aqui? Como é que tá hoje? Por onde você vai? Eu sou do interior, né? Sou do Vale do Jequitinhonha, lá em Capelinha, aqui em Minas Gerais mesmo. E quando eu tinha uns 8, 9 anos aí de idade, eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu. Ele tinha uma loja de tecido na cidade e ao mesmo tempo ele tinha um bar. E nesse bar ele excedia muito o limite do álcool ali. E com isso, algumas brigas dentro de casa e acabou vindo a falecer com o tempo. E quando eu perdi o meu pai, eu fiquei cego. Não de olho, de visão, mas de sentimento. Eu não sabia o que eu sentia. Então eu carreguei isso durante muito tempo, assim, ia pra escola mais abatido, não sabia conviver com as pessoas, não sabia me relacionar com os coleguinhas da escola. E quinta série foi assim também, sexta série, sétima série, oitava série. E eu sempre buscando ali ser visível, porque eu me senti um fantasma. E aí foi na oitava série eu já comecei a me envolver mais com a turma, que eu via que tinha algumas pessoas que sofriam bullying dentro da sala de aula. E essas pessoas eu gostava de me relacionar com elas, eu buscava me encontrar com elas, conversar com elas, e ao mesmo tempo ali a gente se sentia reconhecido. A gente não sentia mais um fantasma. Por quê? Porque a gente estava junto. Então nesse tempo aí eu já comecei a gostar de jogar um pouco mais futebol nas escolas e comecei a criar uma vida. Só que em
aos meus 18 anos, eu já estava envolvendo mais em festa, participei do EAC também, que foi o Encontro de Adolescentes e Jovens com Cristo, e tive essa batalha espiritual comigo. Eu estava tanto indo para eventos, quanto estava indo para o Encontro de Adolescentes e Jovens com Cristo, quanto estava indo para um instituto cultural também, que tinha na cidade. E nisso eu tive que tomar decisões, que é o que a gente fala muito no Free Mind e no 12 Passos, lá no Ele Clama. Decisões, elas implicam perdas também. E foi quando eu decidi ir para o caminho das festas. E eu perdi a parte minha de Instituto Cultural, eu perdi minha parte de Encontro de Adolescentes e Jovens com Cristo, e comecei a trabalhar em festas, trabalhava com fotografia em festas. Eu gostava, tinha apego à fotografia, eu tenho apego, eu amo fotografar. Mas aí nesse tempo, o que aconteceu? Eu comecei a tanto fotografar os eventos, quanto ao o consumo excessivo de álcool, de substâncias químicas, e isso me prejudicou muito, porque eu comecei a sentir prazer nisso e perder o prazer em outras coisas, que foi o que eu estava falando com o Ele Clama, vem me restaurando. Eu tinha o prazer em usar a substância, a química, o álcool, estava no uso excessivo, e aquilo ali acabou tirando o prazer de reconhecer um prato de comida, de reconhecer a comunhão entre amigos, de reconhecer que eu tinha uma família. E esses prazeres, para mim, eu não vi que eu estava perdendo eles. Eu fui perdendo através do prazer da substância. E quando eu me vi afundado na substância, eu estava morando há 1 ano e 8 meses sozinho. E procurando trabalho sempre para conseguir sustentar o prazer da substância. Eu já não estava querendo saber mais eu vou juntar meu dinheiro aqui para comprar um bem material, para uma conquista, para investir em um projeto, para poder sair com meus amigos. Eu pensava em simplesmente satisfazer o prazer com aquela substância. Então isso me tornou um escravo. Eu sempre estava buscando aquilo ali, E eu não queria saber mais das outras coisas. Eu estava me fechando. Foi igual o Felipe falou. Eu me escondia dos meus amigos. Eu me escondia das pessoas. Foi quando eu reconheci isso em mim, eu já estava me vendo no fundo do poço. Aí eu busquei ajuda. Eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu estou 1 ano e 8 meses morando sozinho. Estou trabalhando aqui, mas eu estou usando isso e isso. E eu estou precisando de ajuda. Eu não aguento mais ficar assim, não. Aí minha mãe, né, que foi igual você falou também. A pessoa, quando ela te ama, ela vai te abraçar na pior situação. Ela vai te acolher na pior situação. Minha mãe já falou: não, você está falando a verdade comigo, você está assim, eu vou ver o que eu posso fazer. Ela já ligou para minha irmã, que mora aqui em Contagem, e minha irmã já conhecia esse projeto do Kaká, que é a comunidade terapêutica do Ele Clama, e ao chegar na comunidade, eu voltei a sonhar. Porque lá eu estava no fundo do poço buscando prazer em substância, e eu dormia e vivia para aquilo. Aqui não, aqui eu comecei a ter acesso a várias terapias, que é a terapia ali de você reconhecer o valor de um prato, o valor de assistir um filme, o valor de estar acompanhado com seus amigos, o valor do próximo, e não o valor do interesse próprio, que é o que a gente está, quando a gente está na substância e se torna um escravo, a gente vê apenas o interesse próprio. Tanto você quanto as pessoas que estão ao seu redor ali, elas sempre estão buscando uma única coisa, que é a substância. Ela não busca o valor no próximo. E na comunidade a gente volta a enxergar esse valor. Então, esse tempo que eu fiquei com a substância, mesmo que eu estava trabalhando, eu já trabalhei como fotógrafo também, fiquei 5 anos aí, 10 anos trabalhando como fotógrafo em evento. Mas sempre que eu estava no trabalho, eu estava fazendo um uso. Então aquilo ali era uma válvula de escape dos prazeres, mas ao mesmo tempo me tornou um escravo, porque eu fui trabalhando, usando, fazendo uso e não percebendo que eu estava me tornando um viciado, um escravo da substância. Mas hoje que eu estou sem usar, já estou 5 meses aí na comunidade, eu venho restaurando a minha sanidade. Lá tem os 12 Passos, tem o Free Mind, que são 2 programas ótimos que te passam ferramentas para você lidar com a situação. E essas ferramentas hoje eu já venho usando na minha vida. Tem o DCD, que eu até comuniquei com você lá no carro, que é o duvidar, criticar e decidir. Você duvida primeiro, você critica e depois você decide. Você não vai, pá. Então quando chega uma ocasião que você recebe de bandeja, você tem que fazer um DCD.
Você tem que saber o que você vai escolher para você, o que vai fazer a sua identidade e o que você pode ou não consumir. Porque aquilo ali vai mudar a sua história, vai mudar seu trajeto de vida. E para mim é uma satisfação grande, cara. Eu estar participando desse projeto, do Acolher e Reentregar, da comunidade terapêutica, porque isso vem, igual o Felipe falou, está transformando e trazendo vida. É um novo modo de viver, um novo modo de reconhecer os valores da vida e de voltar a trabalhar em comunhão, trabalhar com pessoas, né? E não sobre interesse. E como é que está a sua perspectiva futura? Então, eu fico hoje numa batalha espiritual enorme lá dentro. Porque muitas vezes eu penso assim, não, eu vou voltar a estudar psicologia, estudar psiquiatria, que eu tenho vontade. E, ao mesmo tempo que eu quero sair do Heliclama, alguns dias eu penso assim, não, eu vou para a casa da minha mãe, vou voltar a estudar lá mesmo. Eu pensei em ficar. Eu falo, não, vou ficar. Então, eu acredito que eu ainda preciso passar por esse mês, completar os 6 meses aqui dentro, para me poder ter uma noção de um plano, de um projeto futuro. Para eu ter certeza do que eu quero. Porque se eu for para a casa da minha mãe e voltar a zona de conforto, voltar ali a um lugar que eu não me adaptei ainda, pelo fato de eu estar adaptado aqui dentro, eu posso ter uma recaída. Então eu me enxergo hoje seguindo os passos para poder completar os 6 meses, para eu ter a certeza do que eu quero. Eu não quero sair dali antes dos 5 meses, dos 6 meses, porque agora eu estou com 5 meses. Então se eu pegar e falar assim, não, eu estou bom e vou embora porque eu já não estou usando mais, é mentira. Eu tenho que completar os 6 meses lá para eu saber o que eu quero, o plano de futuro que eu vou ter, se algum projeto vai aparecer para mim, se eu vou criar algum projeto. Isso aí para mim tem que ser nos planos de Deus. Não pode ser em outro caminho, porque se for pelo meu caminho, vai dar errado. Isso eu já sei, porque foi várias vezes que eu andei pelo meu caminho e deu errado. Legal. E eu vejo que... Como é que é a sua história, assim, né? Você é um cara tão inteligente. Não é sério. É sério, tô falando sério com você. São poucas pessoas que têm a habilidade de ser mestre. Lembra daquela divisão que a igreja sempre faz também? Todo corpo de Cristo tem um profeta, tem os pastores, tem evangelista, mestre. Acho que tem mais um ainda aí. Acho que é apóstolo. E tem um mestre. E é muito difícil a gente achar o mestre. O mestre é aquele cara que ensina. Só que é aquele cara que ensina com naturalidade, sabe? Volte a estudar. Sim. Porque sem estudo a gente não tem informação. Mas é bom quando a gente estuda e repassa aquilo, sabe? Ensina para as pessoas, assim, de forma clara, tácita, sabe? E desejo muito sucesso para você, meu amigo. Eu agradeço. Se for preciso, não sei se você vir para cá depois de 6 meses também, né? Já que tem essa possibilidade, o Júlio vai te dar uma analisada. Vem para cá e, oportunidade pro bem sempre tem. Sempre tem. Mas eu penso também em ser professor um dia. A arte de ensinar você tem que nascer com aquilo. E é gratificante, cara. Gratificante demais, demais. Hoje em dia tem a tecnologia que você pode ensinar da sua casa, né? Basta você ter um celular ali que você pode estar passando isso para as pessoas. O fato de você gostar dessa análise psicossocial e crítica psicologicamente falando, essas análises mais psiquiátricas, psicanálise, sim, são coisas que você gosta, entendeu? E às vezes nem precisa ser formado nessa área, mas de você entender um pouco dessa arte e trabalhar isso nas pessoas, igual você fez uma auto-psicanálise. Sim. Você olhou pra dentro de você e falou assim, se eu for, eu vou cair. Isso é uma psicanálise, né? Se eu for, eu vou cair. É o que é falado muito lá nas aulas, a mesa redonda do eu. Você tem que se colocar na sua mesa com você mesmo e buscar os seus caminhos. Você olhar, não, eu já fui por esse caminho aqui, isso aqui tá ruim. Eu vou por esse aqui, será que vai dar bom? Então você tem que se autoanalisar.
Todo dia você tem que fazer uma alta Todo análise de dia. você mesmo, para que você não tenha uma recaída, para que você não vá para um caminho. Porque errar todo mundo erra. Sim. Todo ser humano tá sujeito à falha. Mas o que a gente aprende com o erro é o que a gente vai carregar de melhor e para não poder passar pelo mesmo caminho. Então, quando você faz a mesa redonda do eu, você consegue identificar os caminhos que você já errou e tirar um proveito daquilo ali, algum benefício. Tá parecendo que já tá dando aula já tá dando aula lá no negócio lá. Uma carinha aqui, a comunidade precisa de gente assim, tá? Precisa. Não precisa, né? Com certeza. Precisa de gente assim, cara. Pô, não existe nada melhor gratificante de você usar um talento que você tem nato para ajudar pessoas. E agradeço meus professores lá, o Jorge, o Igor Balbino, que são pessoas que vêm me acompanhando na comunidade lá e ao mesmo tempo vêm me ensinando todos esses passos. É gratificante. E o Jorge que é multiuso, né? Tá Jorge é atrás das multiuso. câmeras aqui também. Jorge. Dá aula lá. Dá aula também, Jorge? É, Jorge tá ali organizando ali, ó, os bastidores. isso aí. Que legal. Obrigado, meu amigo, a todos vocês que participaram aqui. O Júlio vai dar uma fala também. Mas antes eu gostaria de reforçar mais uma vez. Nós vamos começar agora a parte prática, onde nós vamos ensinar violão para as pessoas aqui que estão em processo de ressocialização, de reintegração. E nós precisamos de doações de violão. Aquela pessoa que pode doar um violão, que está parado, pessoa que pode comprar e entregar, aquela pessoa que pode doar de forma monetária, ajudar 10, 15, 20 reais, toda ajuda é importante. Um violão aí novo, para iniciante mesmo, para começar, a gente já consegue achar aí na faixa de uns 250, 300 reais. É um violão digno para o caboclozinho começar a aprender. E a gente precisa de ajuda, porque é um projeto social e que com certeza vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Vai lá, Júlio. Muito legal isso mesmo, né? Tem gente que compra o violão, coloca no guarda-roupa. Esquece lá, né? Quando você chega o violão, o guarda-roupa já tá até tocando violão, e você não... até agora. Legal. Sim. Demais. Algo que eu queria trazer assim, cara, é que eu acho muito importante, né? Igual a gente falou sobre a música, sobre a arte, isso é o quê? Expressar, né? E algo que a gente faz, né, hoje em dia é se colocar dentro de uma caixinha e pronto, acabou. E o que a gente tem trabalhado aqui com o pessoal? Cara, a gente tem várias vertentes de nós mesmos. A gente precisa descobrir, né, o que mais existe dentro daquilo que nós somos, né? Sim. E a gente está trabalhando aqui 3 aspectos que eu acho que é muito legal assim, a gente trabalhar, né? Que um é o quê? É o trabalho, né? Um produto, um serviço, né? Todo mundo tem uma habilidade, tem uma vocação ali para fazer algo assim, né? O outro, né? É o fazer pelo próximo, né? Igual você falou, né? Cara, você já pode ir lá ajudar o pessoal, né? Dar aula e tal. Quando você vai, se tem alguém necessitado, você vai lá e supre. Cara, isso aí não é algo para um ou outro, não. Isso é para todo mundo, né? Todo mundo tem algo assim que é nato, uma forma de estar ajudando o próximo, né? De alguma forma. E a expressão, que eu acho que é fundamental, né? Hoje, semana passada, né? Não foi essa semana. A gente estava aqui falando sobre o Contemplar o Belo, né? Que é do Augusto Cury. O Belo cantor? Mais ou menos. Circular. O Belo dá pra contemplar muito, mas tem muita beleza no Belo. Mas o Augusto Cury fala de você conseguir ver, né, a beleza no dia a dia, você conseguir ter essa contemplação, né? De transformar as pequenas coisas no espetáculo aos olhos. Aprendeu. Vou anotar aqui, 2 pontos extra. Legal demais. Mas isso mesmo, né? As pequenas coisas em espetáculos. E até falei, cara, vamos fazer um exercício essa semana. Olha alguma coisa que pra você, né, passa despercebido. Escreve isso. Expressa isso, né? Tira isso de você, né? Quando você faz isso, cara, isso aí é muito bom, né, pra gente. E
E é algo que é algo necessário para o ser humano, só que no contexto que a gente vive não é valorizado, igual a gente falou aqui, né? E a arte, a cultura traz essa beleza, traz essa vida, né? E eu queria estar falando sobre isso, cara, incentivar isso. Não se prive, não se coloque dentro de uma coisa só, né? Não se limite, né? Porque a nossa grande tendência é essa, cara, agora eu sou pedreiro, o cara vai só pedreiro, mas eu acho que por falta de Não seja uma ferramenta, né? Por falta de se conhecer e de se aplicar, né, às outras coisas, a outras possibilidades, né? E isso tem adoecido muita gente. Verdade. Isso tem adoecido. Vou mandar um abraço aqui para Ana Caires. Ana Caires é minha companheira digníssima, amada do meu coração. Ela falou que é sensacional esse compartilhamento de experiências. Desejo muito sucesso para todos os integrantes. Grande abraço para você, Ana Caires, o amor da minha vida. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Vamos caminhar junto, coloco-me à disposição. E o próximo encontro aqui vai ser algo um pouco mais formal, no sentido de a gente mostrar esse processo de formalização, né, para emitir nota. Vou tentar ver se eu consigo trazer alguém da secretaria de contagem, que eles fazem esse projeto, que não custa nada. Vai lá, cadastre-se e você já começa a contribuir no INSS. E fica mó legal isso, cara. E quero agradecer também a esse edital de projeto cultural que nós conseguimos, né, a nível estadual, né, na Secult, na Secretaria de Cultura de Minas Gerais, que possamos conseguir mais vezes, né, a contemplação de outros editais. Muito obrigado e vamos finalizar aqui então mais uma roda de bate-papo. Isso aí. E até a próxima, se Deus quiser. Bom? Grande abraço. Isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Aí, ó, falando do meu pai,